É difícil falar, eu acho que faltou, né? Consigo ver o recorte um pouco mais individual de cada jogo. Acho que a gente entrou num clássico desse tamanho, não duelando da forma como a gente terminou ele duelando, né? Ganhando todos os desafios, todos os duelos, ganhando 1-1, ganhando situações de bola aérea de um lado e de outro. E no primeiro tempo eu senti que em alguns momentos a gente quis cavar algumas faltas, quis ganhar o duelo de uma maneira limpa, quando numa situação como essa, num clássico, o adversário vai jogar com toda a força para tentar se garantir. Acho que no primeiro tempo a gente teve uma oportunidade bem clara, não me lembro se foi com a Eudmila ou se com a Jaque, que em clássicos desse tamanho eu acho que as coisas se concretizam quando você abre o placar. A gente não fez e o São Paulo foi muito feliz. A Duda acertou um chute de bem longe, não consegui ainda ver o lance se a gente estava mal posicionado ou não, mas se a gente perde 2 duelos, ela consegue arrastar em cima de 2 jogadoras e aí o jogo vira um conforto que as outras equipes têm feito contra a gente. Aconteceu contra o Fluminense, aconteceu contra o próprio Red Bull Bragantino, de estar na frente do placar e jogar com tempo e queimar tempo e fazer o jogo não acontecer. O São Paulo fez muito isso no segundo tempo. E aí a arbitragem, na minha opinião, ela acaba sendo muito conivente. Eu fico imaginando, se eu tivesse assistido esse jogo em casa, eu provavelmente teria desligado a TV, porque não acontece o jogo não flui, não tem bola rolando. A cada 2, 3 minutos, até antes, alguém cai no chão. E a gente teve quedas também, não estou dizendo que foi só a equipe de São Paulo, mas São Paulo, obviamente, pelo placar, caiu muito mais vezes no chão, faz parte da estratégia, mas a arbitragem tem que coibir, né? E uma maneira de coibir, na minha visão, é aumentar o tempo de bola rolando, né? Ela fez 4 minutos no primeiro tempo e 6 no segundo. E acho que isso é prejudicial, não só para o jogo, mas prejudicial para a modalidade. Fica um jogo onde você tem 20 a 23 minutos de bola rolando, dos 50 possíveis. E o jogo fica um jogo muito travado, muito chato. E a gente conseguiu algumas oportunidades, né, no segundo tempo. Aproveitamos apenas uma, infelizmente, e a gente sai com um resultado que pra gente é um pouco amargo, porque acho que a gente podia ter feito um pouco mais. Lucas, eu queria te ouvir referente às alterações, né? O que você buscou e no final acabou dando certo com a entrada da Johnson, que tá pedindo passagem no seu time, né? Acho que primeira troca, infelizmente, a Thaís Regina sentiu a posterior da coxa, então foi uma troca que não era programada, né, por nós. E isso é muito ruim, porque a gente perde, além de uma troca, uma possibilidade de você trocar alguém mais à frente, você perde um ato de troca também. Acho que no intervalo a gente tentou ganhar um pouco mais de segunda bola, a gente estava vendo que o São Paulo estava esticando muito, a gente não estava garantindo tanto por dentro, então a ideia foi colocar a Vicky para a gente ter um pouquinho mais de segunda bola e garantir um pouco mais o meio campo. As coisas não estavam fluindo tão bem até os 15 minutos. Acho que a última troca foi a troca que, na minha visão, deu mais efeito, que foi colocar uma terceira zagueira para mudar um pouco a maneira como a gente estava construindo de trás e colocar um pouco mais de força com a Johnson. A Johnson realmente vem fazendo grandes apresentações, acho que vem jogando num nível muito interessante e, obviamente, cada vez mais vai ter mais minutos. E a última troca também não faria, né? Acho que aconteceu por conta da lesão da Andressa. A Andressa sentiu ali um pouquinho por cãibra. E eu tive que fazer a última troca com a Juliette para repor a ala esquerda. No final a Yaya também sentiu. Acho que a gente acabou tendo um jogo com alguns percalços e acabou definindo um pouco as trocas. Talvez se não tivesse tido a lesão da Thaís ou a Andressa tendo pedido para sair, a gente teria tido outros movimentos na partida, né? Mas fico feliz porque o banco hoje voltou a ser um banco de reserva que resolve os problemas e a Johnson conseguiu sair numa condição boa. Acho que a Erika fez uma baita partida também no momento que entrou. E trabalhar, a gente sabe que a gente está numa condição ruim. Ninguém aqui está se enganando, ninguém aqui está olhando para o que a gente está vivendo e está feliz com isso. Mas o torcedor do Corinthians pode ter certeza que a gente está incomodado e tá tentando trabalhar muito para tirar o time dessa situação. Lucas, é o segundo empate com o São Paulo nesse ano de 2025. O primeiro foi na Supercopa e aí agora no Campeonato Brasileiro. Muito se fala sobre a evolução do futebol feminino, mas daí tem um lado que se fala muito sobre o mau momento do Corinthians e aí a junção dos dois. Qual que é a sua opinião sobre isso? É também a evolução ou você acha que seria mais um erro do próprio time? Olha, eu acho que é uma junção das duas coisas, né? Eu acho que a modalidade cresceu muito e equipes que já eram competitivas no passado continuam sendo muito competitivas. Eu acho que um dos recados grandes foi em relação ao clássico
definição de clássico vai ser definida em detalhes e a gente não pode, hoje, nesse momento, em 2025, achar que a gente vai ganhar clássico por conta do nosso retrospecto. A gente tem que ganhar clássico pela capacidade que a gente executa. Então, as outras equipes se qualificaram demais, mas o Corinthians também já teve outros maus momentos que, às vezes, é muito fácil lembrar 23, 24, que foram momentos vitoriosos, mas 2022, por exemplo, foi um ano que o Corinthians também perdia clássico, perdeu clássico no Campeonato Paulista, teve problemas de lesão. E eu acho que a gente tem que entender que é um mau momento, ninguém aqui está achando que está tudo bem, muito pelo contrário, mas entender também que existem outros adversários que são muito competitivos e que se preparam muito para enfrentar a gente. O São Paulo se qualificou, o Palmeiras se qualificou, o Ferroviário se qualificou, o Cruzeiro se qualificou, e a gente tem que seguir trabalhando para alcançar o nosso melhor dentro da temporada, que eu acho que a gente ainda não alcançou, e conseguir passar por essa fase ruim. Chegando agora, eu queria que você fizesse uma análise de clássico. Quais você acha que foram as principais dificuldades que o time encontrou hoje e o que vocês tiram de positivo também? Cara, o que eu acho que a gente tira de positivo é o final do jogo, né? Acho que o time, mesmo com uma jogadora sentindo, a minha impressão era que era o time que estava querendo jogar mais, né? Era o time que estava querendo se propor a fazer as ações ofensivas, mesmo com a Yaya mancando, mesmo com ela sentindo dor. Mas, obviamente, como eu falei previamente, ganhar clássico hoje em dia não vai cair no nosso colo. A gente tem que jogar um jogo de concentração máxima, de duelo máximo. E acho que hoje, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a gente perdeu um pouco a concentração. O time adversário tem qualidade, aproveitou. E a gente tem que, quando a gente tiver as nossas oportunidades, também aproveitar como a gente teve. Quando estava 0-0, a gente teve uma chance clara para definir o jogo, para pelo menos colocar a gente na frente do placar. E infelizmente as coisas não aconteceram da forma como a gente imaginava, mas não muda nada em relação à crença do grupo, da qualidade que ele tem, da crença da comissão técnica na qualidade que ele tem, e a gente vai seguir buscando qualificar para chegar no momento mais decisivo da temporada, que a gente sabe que é o segundo semestre, numa condição diferente. Ô Lucas, eu ouvi alguém saindo gritando ali, eu não lembro, não consegui identificar qual foi a jogadora, mas pedindo exatamente para chegar com intensidade, porque as jogadoras do São Paulo estavam chegando muito firme. Tá faltando um pouco isso no decorrer dos treinamentos, professor? Olha, acho que é óbvio que no dia a dia a gente treina numa intensidade muito forte, nunca querendo se machucar, porque a gente, óbvio, é uma equipe e ninguém quer se prejudicar, mas acho que tá faltando a gente colocar isso para fora nos jogos, e a gente tem feito momentos muito bons nos clássicos, né? Para mim, o primeiro tempo contra o Palmeiras foi um tempo onde a gente dominou quase todas as ações. O segundo tempo aqui é um segundo tempo onde a gente duela muito forte, mas a gente não pode oscilar e ter tempos bons e tempos ruins. A gente tem que manter o nível de concentração durante toda a partida, porque clássicos são definidos em um detalhe ou outro. Então é um duelo que você não faz na intensidade que você precisa, o adversário vai aproveitar. Então, continuar trabalhando, a gente sabe da nossa condição e a gente vai com certeza sair dessa fase. Valeu, professor. Ô, Lucas, sobre a questão do retrospecto, o equilíbrio hoje em dia, a gente pode falar de equilíbrio em relação ao clássico, principalmente com o São Paulo, vocês ainda têm uma superioridade, são 26 jogos, né, 14 vitórias e 8 vitórias só do São Paulo, mas o que você atribui, principalmente nos últimos 2 anos, esse equilíbrio? Acho que o equilíbrio sempre teve, desde o momento que eu também estava no São Paulo, né? Eu tenho 10 jogos contra o Corinthians quando estava pelo São Paulo, eu acredito que 5 vitórias para o Corinthians, 3 vitórias para o São Paulo e 2 empates. Então, ele sempre aconteceu um equilíbrio muito forte entre as grandes equipes, e ele continua sendo um jogo muito grande. São 2 equipes que investem muito, na minha opinião são as 2 das 5 melhores equipes do país, né? Junto com o Ferroviário, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, óbvio, respeitando muito o trabalho de todo mundo, mas são as equipes que mais investem, que têm um processo de a longo prazo, e esses jogos são decididos por muito pouco. Então você tem o empate na Supercopa, você tem ano passado uma vitória mínima pra gente nas semifinais do Paulista. Aí, Campeonato Brasileiro, a gente tem 2 vitórias com um placar um pouco mais elástico, 3-1 e 2-0 na final do Brasileiro. Mas são recortes de um clássico de competitividade muito grande, que sempre existiu e que continua existindo. E óbvio que a gente lamenta por esse início de temporada, a gente tá numa sequência sem ganhar clássico, óbvio que a gente lamenta. Mas a gente entende também que as outras equipes, como eu falei, se qualificaram, e a gente não tem tido a atenção necessária nos jogos grandes para sair vitorioso. Mas com certeza a gente vai trabalhar para que a gente possa sair dessa situação e construir melhores resultados e estar pronto lá na frente para o momento do mata-mata. Obrigada.